Bom, eu queria colocar uma pergunta para vocês levarem já de cara, que é o que significa regenerar futuros para vocês. Porque, para mim, isso passa um pouco pelo sonho comum e muito mais até do que pela agenda de sustentabilidade e de tendências. Então, tem uma história que eu gosto bastante de 2012, quando eu trabalhava com novas economias junto com a Lala de Renzelan. Alguns de vocês vão conhecer aqui, ela é uma pioneira nessa agenda, me ensinou muito. E eu lembro que a gente estava organizando um workshop, era em Serra Grande, na Bahia, e a gente começou a trazer pessoas com interesses diferentes, com projetos e ideias diferentes, que queriam conectar suas ideias ali. Tinha uma moça que era uma depiladora e queria fazer algum projeto que fosse com ceras orgânicas, com alguma coisa assim mais natural. Mas ela ainda estava trazendo ceras de São Paulo, não sabia direito como fazer. Bom, nessa conversa com todo mundo, ela acabou conhecendo, não só sincronicamente, uma pessoa que tinha um apiário e produzia mel e não sabia o que fazer com a cera, mas também uma pessoa que era super boa de venda, daquele que vende tudo e todos, e um cara que tinha acabado de voltar de São Paulo, tinha se mudado para lá, que era comunicador. Então, não só eles começaram a ativar os seus sonhos ali de uma forma coletiva, como nasceu ali um projeto de impacto social, né? E o que eu gosto dessa ideia de falar do sonho das pessoas é porque, às vezes, essa multiplicidade também está dentro da gente. Então, quando eu olho para a minha história mesmo, eu não sabia por onde começar. Eu só sabia que eu gostava de um monte de coisa e que eu queria poder colocar isso a serviço, em prática. Então, eu sou de uma cidade pequena, do interior do Paraná, chama Sertanejo, tem 6 mil habitantes. E de lá, eu saí com 17 anos para tentar fazer faculdade, não sabia o que eu ia fazer, mas sabia que eu queria fazer alguma coisa. Bom, eu fiz geologia, e aí, se tiver algum geólogo aqui, eu truco mais do que zootecnista, e que é um curso incrível, mas que também não era a profissão que eu queria para a minha vida. Assim. Então, eu mudei dali, fui fazer meu mapa astral, fui entender o que dava para fazer, fiz mesmo, e vim fazer decoração de interiores aqui na FAAP. E, ainda assim, eu adoro, poderia ter seguido, mas eu tive um certo medo, eu não sabia direito como continuar. Juntei ali as economias que eu tinha do meu primeiro ano de trabalho e fui com a desculpa de estudar inglês para a Inglaterra, para passar alguns meses. Fiquei 12 anos, me especializei em marketing, trabalhei em várias empresas globais e tal, e voltei para o Brasil depois, e foi nessa época que eu conheci as novas economias e a Lala. E a Lala foi a primeira pessoa que olhou para o meu currículo e falou que aquilo não era falta de foco, aquilo era riqueza. E aí eu conheci a Michelle Multipotencial. E comecei a olhar para isso com outra lente. Foi uma sacada, porque eu comecei a perceber que tinha uma abundância de aprendizados e de história que a gente carregava, que a gente podia ir conectando também, né? Então, a partir disso, eu fui enxergando que esses aprendizados eles já estavam nesse mundo da sustentabilidade. Eu já estava trabalhando nisso, e, a partir daí, eu fui percebendo quanto, cada vez mais, uma coisa ligava à outra. Tem uma história também que eu gosto de contar, de quando eu trabalhei no Pará. Fiquei no Pará por um pouco mais de um ano. E eu cheguei ali também nessa de não saber direito como é que eu ia ajudar a estruturar a governança da responsabilidade social, mas num momento difícil, numa região que eu não conhecia. Então, eu fui tentando entender como é que era a cultura da empresa, entender quais eram os desafios, conversar com as pessoas dentro e fora, e, aos poucos, ir tentando traduzir aquelas informações que eu conseguia em dados para falar a linguagem do CEO, do business, tentar traduzir os riscos socioambientais em oportunidades, e por aí ia. E a gente acabou conseguindo construir uma estratégia de um planejamento estratégico que era baseado num programa de internalização dos temas de sustentabilidade. E, a partir daí, as coisas evoluíram, a gente capacitou mais de 300 líderes, conseguiu fazer um programa de suprimento sustentável a partir desse projeto, que nasceu porque as áreas estavam engajadas, enfim. Eu estou trazendo essa história não por conta do projeto em si, mas porque eu comecei a perceber que o desafio que aparecia para mim, a princípio, ele se tornava algo que nutria a oportunidade seguinte. E a minha oportunidade seguinte foi mudar para a Bahia, fui trabalhar em Porto Seguro,
E a primeira conversa que eu tive no primeiro cafezinho dentro da empresa foi com a líder de suprimentos que queria colocar o ODS na agenda de suprimentos, queria tentar fazer com que ele fosse mais sustentável, enfim. Me caiu aquela ficha de novo, que era quase um sinal, né, do quanto aquele aprendizado, aquele desafio estava me ajudando na fase seguinte. E aí a gente estruturou todo um processo, e de lá para cá a gente foi percebendo o quanto tinha também uma relação com a agenda de direitos humanos. A gente tentou traduzir isso em uma plataforma de direitos humanos e até em começar a levar isso de uma forma mais sistêmica para fora, para uma agenda de diálogo que já existia de uma forma consolidada, mas também que ela pudesse ajudar a estruturar agendas comuns com corresponsabilização de todos os atores que estavam naquele território. Então, foi um pouco desse passo evolutivo que foi me levando ao longo desse trajeto. E, de lá para cá, eu voltei agora para a Unilever. Desde o ano passado, eu assumi a área de direitos humanos para a América Latina, depois assumi a sustentabilidade, e eu fui percebendo que, por mais que eu conhecesse a empresa, não era só sobre conhecer uma agenda de uma empresa, ou conhecer a cultura da empresa, o que ela já fazia, mas era também sobre começar a aprender a navegar nesse desconhecido com mais autoconsciência, com consciência de quem eu era, com consciência do que a gente precisava fazer junto e com consciência também daquilo que estava dentro e fora, daquilo que estava no global, no local, de como a gente ia navegando por esse território e entendendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que tem uma coisa também que, na leitura de futuros, a gente fala muito de entender as tendências, né, e entender o que está acontecendo agora e como isso emerge no futuro. Mas, na geologia, a gente fala de o passado é o presente, é a chave para o presente. Então, se eu fosse pensar um pouco nos aprendizados dessa história toda que eu tive, eu acho que tem uma coisa de olhar para os aprendizados de forma contínua, entendendo aquilo que está surgindo agora, que está emergindo agora, e como ele nutre o passo seguinte. Como ele é também uma forma de agregar valor àquilo que você está fazendo. E, bom, mudar a lente, né? Acreditar nos sonhos, acreditar nas multipotências. A gente vai se sabotar, dá medo mesmo, mas também, por outro lado, dá para ter pé no chão e as asas no céu, né, para a gente não deixar de esquecer dessas coisas. E a colaboração, ela é, sim, uma tecnologia complexa. Ela está aí para ajudar a gente a estruturar e a conectar pessoas, recursos, redes, propósitos. Como é que a gente consegue usar isso de forma a trazer as lideranças para o centro, a articular as conversas? Isso também é estratégia, né? Isso também ajuda a gente a conseguir avançar. E eu acho que tem um outro ponto que, para mim, é crucial, que é a resiliência. Mas não a resiliência que a gente tem todo dia para tocar os projetos, para tocar as agências, para dar conta do dia a dia, mas a resiliência em ser a gente mesmo. Porque em toda essa vida, a gente sabe o quanto é difícil, né, fazer isso. Todo mundo aqui está nessa lida há muito tempo, assim como eu. Então, tentar equilibrar a qualidade de vida, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, e não esquecer dos seus propósitos, dos seus valores, porque eu acho que, no mundo de hoje, que está em transição tão acelerada, é disso que a gente precisa. Então, 0-0. Não vou nem falar a frase que eu tinha depois. Joia, obrigada, pessoal. Fala. Eu vi no metrô Vila Madalena, na semana passada, uma frase do Augusto dos Anjos falando de consciência, porque eu sinto que, cada vez mais, a gente está trazendo essa agenda de consciência, esse olhar de consciência para as organizações. A gente tem espaço para isso, né? Eu sinto, assim como a Denise falou, está na hora, é hoje. E ele diz que a consciência humana é como um morcego, que, por mais que a gente faça, ele entra sorrateiramente pela janela. Então, que ela continue entrando.